Hoje é quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021. E o tema que estudaremos, a nossa lição da Escola Sabatina, será Descanse em Paz. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Hebreus capítulo 11, versos 13 a 16, que diz assim: Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Há muitos séculos que os cristãos esperam pelo retorno de Cristo Jesus. Temos ouvido falar da vinda de Cristo desde aquela quinta-feira à noite em que Cristo Jesus foi elevado às alturas. Aliás, naquela quinta-noite em que Jesus mencionou que seria elevado às alturas. Depois de ter mencionado no capítulo 13 de João que ele morreria, ressuscitaria e iria ao céu, viu que os discípulos estavam agora tristes e ele vai dizer a eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu teria dito: vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e preparar lugar, virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse texto é um texto fantástico, e no momento em que ele mencionou essa promessa, que Cristo fez essa promessa aos seus discípulos, ela passou a ser a mola que impulsionou esses homens a viver. É claro que, quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos nitidamente que eles tinham esperança de que Jesus viesse nos seus dias. Jesus não disse nem o dia e nem a hora em que retornaria. É tanto que, nos seus ensinamentos, ele contou várias parábolas, onde ele ensinou a necessidade de esperar pelo seu retorno em todo momento. Na perspectiva de Deus, que é eterno, que está acima da nossa noção de tempo e espaço, a vinda de Cristo Jesus, ela é breve, apesar de já estar fazendo 2000 anos desde que ele fez essa promessa. Mas essa esperança sempre esteve no coração dos crentes. Mas quantos foram aqueles que viram essa promessa de longe? E quando eu leio o texto de Hebreus, capítulo 11, que vem numa sequência, vem falando de uma série de heróis da fé. Homens e mulheres que viveram a sua existência aqui na Terra com os olhos fixos no céu, na recompensa que Cristo Jesus daria a cada um deles quando retornasse, mas que acabaram sentindo a aproximação da morte. Eu fico imaginando a expectativa que João, por exemplo, o revelador, aquele que teve a oportunidade de ter a visão do Apocalipse, como ele sonhava em viver as experiências que ele tinha visualizado em visão, das quais ele escreveu. Mas como ele deve ter se sentido quando soube que ele seria o portador das notícias do que aconteceria, mas que esperaria na sepultura pelo retorno de Cristo. Fico pensando em Mateus, que teve a oportunidade de escrever o sermão profético de Cristo Jesus, de Mateus capítulo 24, que estudamos nessa semana, quando descobriu que teria que esperar na sepultura pelo retorno do Senhor. E a lista seria tão longa, poderia aqui falar de vários indivíduos. Mas a vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo, ela começou a ser pregada muito tempo antes. Quando olhamos, por exemplo, para Judas, versículo 14, Judas vai mencionar que Enoque, o sétimo depois de Adão, já pregava a respeito do Senhor Jesus vindo nas nuvens dos céus com milhares e milhares dos seus santos. Portanto, a segunda vinda de Cristo não é uma novidade no Novo Testamento. É claro que no Antigo Testamento se falava mais da primeira vinda, mas encontramos indícios da segunda vinda de Cristo Jesus também no Antigo Testamento.
Nessa perspectiva, o que nós podemos compreender é que a esperança do breve retorno de Jesus fez com que homens e mulheres tivessem a força necessária para enfrentar os desafios dessa vida. E quando tiveram que olhar olho no olho na morte, o autor da carta aos Hebreus vai mencionar que eles viram de longe a promessa, mas ao mesmo tempo mantiveram no seu coração a esperança de que um dia entrariam nela. E é por isso que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Porque mesmo em face da morte, eles mantiveram no coração o sentido de que eles são cidadãos de uma pátria melhor. Eles são estrangeiros e peregrinos aqui nesse mundo. Porque a nossa pátria é a pátria celestial. Essa é a ideia que Jesus mencionou na sua pregação enquanto esteve aqui na Terra. A pregação dele é: o reino de Deus chegou. E o reino de Deus é uma nação diferente, tem um senhor diferente. Portanto, quando entramos para o reino de Deus, nos tornamos estrangeiros e peregrinos aqui. Nada daquilo que existe nesse mundo é para ser vivido para sempre. O para sempre que teremos será com o nosso Senhor, na pátria celestial. É claro que depois de 1000 anos no céu com Cristo, a nova Jerusalém descerá para cá, então a pátria da qual nós pertencemos, ela retornará para cá. E teremos a oportunidade de viver a esperança de Cristo, de ver Cristo Jesus voltando em poder e glória. Enquanto isso não acontece, o autor da lição mencionou que a frase "descanse em paz" se refere perfeitamente a todos os crentes de todas as gerações, que estão simplesmente num sono profundo, aguardando o retorno de Cristo Jesus. Momento no qual ele chamará cada um daqueles que dormiram o sono da morte pelo nome. Gosto muito da descrição que o apóstolo Paulo faz do retorno de Cristo Jesus na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando ele vai dizer que será ouvida a trombeta de Deus, a voz do arcanjo ressoará pelo céu, e então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos transformados no momento, um abrir e fechar de olhos, e então estaremos com o Senhor para sempre. Que momento tremendo será aquele? Confesso a vocês que nessa pandemia, eu, como pastor, acompanhei várias famílias enlutadas. Fiz muitos sepultamentos nesse período. E no decorrer do meu ministério, eu seria incapaz de mencionar quantas foram as famílias que eu apoiei depois de terem sofrido perdas. Recentemente, há pouco mais de um ano atrás, eu enterrei meu pai. A dor da separação, da perda, é muito grande. Mas eu me lembro que a enfermeira que estava cuidando do meu pai, no momento em que ele faleceu, ela me contou que meu pai, apesar de ter sido acometido pelo mal de Alzheimer, havia algumas coisas que ainda ficavam na cabeça dele. E ele, algo que o acalmava quando ele estava assim muito agitado, ele cantou em quarteto durante muito tempo, e a música que ele mais gostava de cantar era a música "Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará." Meu pai não se lembrava mais do meu nome, meu pai não se lembrava mais quem eu era, meu pai não se lembrava mais de quem era a minha mãe, meu pai não se lembrava mais de quem era o meu irmão, meu pai não sabia mais o próprio nome. Mas todas as vezes que a gente colocava para ele poder ouvir a música "Breve virá, breve Jesus voltará", ele cantarolava essa canção. Em alguns lapsos de memória que ele teve durante os 5 anos com os quais ele lutou, ou nos quais ele lutou contra a doença, em todos os lapsos de memória, os momentos em que a memória dele voltava, ele sempre falava da volta de Jesus. O sonho dele era ver Jesus voltando em poder e glória. Me lembro de uma vez que ele me disse assim: "Filho, eu tinha certeza de que Jesus viria na minha geração, mas não vai ser na minha. Eu sei que vou ter que esperar na sepultura, mas eu tenho a certeza de que quando Jesus voltar, ele vai me tirar de lá, completamente curado." Ele já estava com Alzheimer quando me disse isso. No dia em que ele faleceu, a enfermeira mencionou que ele estava um pouco agitado, e então ela pegou o celular e colocou a música.
E meu pai cantarolou a canção toda, já não lembrava mais da letra, mas ele murmurou a canção inteira. E quando a música terminou, ele simplesmente deu um suspiro e descansou. A última coisa que meu pai provavelmente vai se lembrar, apesar do Alzheimer, quando Cristo Jesus voltar, é que a última canção, a última coisa que ele fez foi balbuciar uma canção que diz: breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Eu quero dizer a vocês que a morte não é um fim. Não precisamos ter medo dela. E aqueles que dormiram em Cristo estão descansando em paz até que Jesus Cristo volte, para poder tirá-los do descanso da morte, para colocá-los no descanso eterno, aonde sem mais agitação, sem mais aquele sentimento de estresse, de ansiedade, nós viveremos com o Senhor Jesus as delícias do novo mundo criado por Ele. Até lá, devemos viver como esses homens descritos em Hebreus capítulo 11, versos 13 a 16. Enxergando a nossa recompensa de longe, mas permanecendo firmes na esperança de que breve Jesus voltará. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que Ele enchesse o nosso coração com essa esperança. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama verdadeiramente e que tem para nós uma pátria melhor. Ajuda-nos a viver a nossa vida nesse tempo e nessa geração com esperança, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?